Bom dia e a paz do Senhor a todas as famílias que nos honram com sua presença em mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição número 10 e vamos falar um pouquinho sobre o tema Provai se os Espíritos são de Deus. O texto áureo assim nos diz: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está em 1 João capítulo 4, versículo 1. E a verdade prática traz um alerta para a igreja. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A leitura bíblica encontra-se em Neemias capítulo 6, versos 10, 14 e 1, Tessalonicenses capítulo 5, 20, 21 e 1, Coríntios capítulo 14, versículo 29. Nessa lição, estudaremos sobre os falsos profetas. Como identificar um falso profeta? Quando eu encontro um falso profeta, o que eu devo fazer? Vamos estudar a lição e basearemos o estudo na Bíblia Sagrada, que é a maior fonte de revelação para o homem. Há espírito de erro atualmente. Ele se manifesta para desestabilizar a saúde espiritual da igreja. Por isso, carecemos do auxílio do Espírito Santo para reconhecer a verdadeira voz de Deus. Devemos estar sempre em vigilância espiritual. Não podemos ser levados pelas operações de erros, pois no mundo espiritual isso pode ser um prejuízo fatal, com implicâncias graves na vida material. Portanto, estejamos em vigilância e em oração. Que o Senhor Jesus, com o auxílio do seu Espírito Santo, nos ajude a estar atentos e despertados. Na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques do inimigo contra a obra de Deus e os servos de Deus. Nessa lição, estudaremos como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Precisamos ficar alertas, pois o inimigo sempre usa ferramentas para tentar confundir a mente das pessoas. Precisamos ter cuidado, porque o falso parece verdadeiro. Cuidado para não sermos enganados com aquilo que nós acreditamos. Observem a sagacidade dos samaritanos. Se eles acreditam em profetas, manda um profeta de origem falsa e fraudulenta, de origem sagaz, mentirosa e maligna, e eu vou levantar esse personagem e ele vai se levantar com uma palavra, entre aspas, vinda de Deus. Automaticamente, eles vão ouvir essa palavra e vão parar a obra. Por isso, precisamos tomar cuidado para não sermos enganados pela nossa mente. Olha o conselho de Jesus, que nos finais dos tempos, até os fiéis poderiam ser enganados por aqueles que iriam realizar milagres. Cuidado para que ninguém vos engane. Nem tudo que parece vir de Deus é de Deus. E nós temos a orientação para não sermos enganados. Em nossas mãos temos a Bíblia Sagrada. Vejamos o ponto 2 que fala que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Desde o Antigo Testamento já havia falsos profetas. É tão interessante que no ponto 1, profetas no Antigo Testamento, o autor narra uma história do velho profeta. Está lá em 1 Reis, capítulo 13. E do profeta velho, eu quero tirar uma lição muito interessante. Mesmo nós, sendo homens de Deus, podemos ser enganados. Você percebeu que esse homem acabou de profetizar? Ele acabou de entregar uma profecia de Deus? O profeta vai até ele e o chama para dentro de sua casa para comer pão. E ele usa um artifício. Qual foi o artifício? O anjo de Deus mandou te dizer que aquele homem que acabara de ter uma experiência de uma verbalização divina, entregando um oráculo, agora ele está sendo enganado. Por quê? Porque ele não ponderou, ele não pensou. Possivelmente ele estava num estado emocional aflorado. E se eu ouço uma palavra e estou em um estado emocional desestabilizado, eu não tenho capacidade
capacidade de pensar e ponderar se aquilo que eu estou ouvindo é falso ou verdadeiro. E aquele profeta caiu nos lábios do profeta velho. Aí sim, Deus usou uma segunda instância, o profeta velho, para lhe dizer que ele havia caído em desobediência. E aí que aquele profeta é morto por causa da desobediência. O princípio que podemos extrair daqui é que nós, sendo homens de Deus, precisamos ter cuidado para não sermos enganados. Então houve profetas falsos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Os falsos profetas sempre existiram e existem nos dias de hoje. Precisamos de parar de procurar falsos profetas nas igrejas vizinhas e tomar cuidado para não sermos enganados no nosso próprio meio. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo vem com essa advertência. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Eu preciso buscar os dons? Claro que sim. A Bíblia nos exorta a buscar, mas isso não é garantia de uma vida espiritual saudável. O que é garantia de vida saudável é a manifestação do fruto do Espírito. Os dons espirituais, associado ao fruto do Espírito, nos capacita a uma vida espiritual plena e dentro da vontade de Deus. O ponto 4 assim nos diz: por que devemos julgar as profecias? Por quê? Eles parecem ser verdadeiros, mas não são. Vamos ficar alertos. O tópico 3, devemos julgar as profecias. Deus quer que sua igreja seja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A vontade de Deus é que nós tenhamos os dons espirituais? Sim, ela pode, mas isso não é garantia de saúde espiritual. Os teólogos vão nos dizer que a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja problemática. Ou seja, ter os dons espiritual não nos isenta de ter uma igreja problemática. A Bíblia pede para nós provarmos se o Espírito vem de Deus. Vamos conferir, segundo a Bíblia, o que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Segundo o autor, devemos julgar e ter cuidado, porque às vezes o profeta entrega algo errado. Imagine que Deus quer te dar uma palavra e usa um profeta para falar, por exemplo, que dentro de 30 dias você terá um livramento. Você aguarda 10, 20, 30 dias e nada acontece nesse período. De repente, em prazo de 40 dias, acontece um livramento com você. Você logo se lembra daquela profecia. Você acha que essa profecia é falsa ou verdadeira? Com certeza é uma profecia falsa, porque o nosso Deus não é Deus de confusão e nem faz nada pela metade. Não encontramos nenhuma profecia na Bíblia em que o profeta entrega a parte de Deus e a parte dele. Deus faz tudo perfeito e o que é vindo dele não gera dúvida. Deus não deixa dúvida. Também devemos julgar uma profecia porque existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno. Como assim, espírito maligno? Sim, disseminador de mentiras. Vamos conferir. 1 Reis, capítulo 22, versículos 7 a 23. Vamos ler a Bíblia para termos o conhecimento. Quem lê as Escrituras não se engana com falsos profetas. O tópico 5 vai nos dizer como devemos julgar as profecias. O método mais eficaz é a Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé e prática, porque a emoção tira você da estabilidade. E quando você está emocionalmente afetado, você vai ouvir e não vai conseguir fazer uma comparação, porque a emoção desestabiliza a nossa emoção e nos leva para a razão.
e naquele momento da palavra eu estou tão ferido que aquela palavra está preenchendo um vazio, ou eu estou ouvindo o que eu preciso e pego aquela palavra como uma profecia para a minha vida. Cuidado com as emoções. A Bíblia é nossa fonte de referência. Nela que precisamos buscar a palavra que fortalece nossas emoções. Eu preciso ter discernimento para entender uma profecia. Discernimento não é conhecimento humano. Discernimento é uma capacidade espiritual para perceber uma atividade entre os homens, se é divina ou maligna, se é de Deus ou não. Não existe estudo para isso. Discernimento é dom dado por Deus. Eu concluo essa lição deixando 3 pontos importantes para levarmos sempre sobre as profecias. Primeiro, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos. E o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. O segundo ponto, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir a doutrina, a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, doutra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. E o terceiro ponto, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas que nos dá. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. E até a próxima lição.